Por que Deus permite que o ímpio triunfe? Triunfa tanto quanto Deus permite que o ímpio que triunfe se arrebente todo logo adiante, né? Se o cara só vê a prosperidade do ímpio, não vê como ele acaba. Só assiste os primeiros capítulos da novela do ímpio. Não, é muito fruto de inveja do ímpio. Muita inveja do ímpio. Quando não é inveja do ímpio, que é uma coisa muito frequente, você ter inveja do perverso, e invejar a prosperidade do perverso, e achar que há uma injustiça enorme em Deus, como se Deus fosse um regulador de mercado. Há uma injustiça em Deus por deixar que o cara inteligente, virado, malandro, 171, canalha, safado, tirânico, seja lá o que for, faça as tramóias dele, roube uns, arruine outros, sugue o sangue de mais um monte, vá supostamente prosperando no seu caminho. Mas são pessoas que nunca leram o Salmo 37 e no Salmo 37 parece que não conseguem enxergar a vida. Porque eu, quando vejo um ímpio prosperando, me encho de misericórdia, porque eu sei que ele vai se arrebentar todinho. A maior salvação do ímpio é a não prosperidade dele. Porque quando ele prospera, ele não tem limites. Prosperidade a qual eu estou fazendo referência não tem a ver com o conceito do evangelho de prosperidade, porque no evangelho o próspero é humilde de espírito, o próspero é quebrantado, solidário, o que chora, o próspero tem fome e sede de justiça, o próspero isso é o que Jesus chama. Eu estou usando esse conceito de prosperidade pagão dele. Tá. Bancário, monetário, imobiliário, é a isso que ele está se referindo com a cabeça pagãozinha. A cabeça do Novo Testamento, ele iria dizer, não, no Novo, se ele tivesse compreendido o Evangelho, ele não teria mais essa pergunta. Porque essa é uma questão do Velho Testamento, do Salmo 37. O Salmo 37 traz essa advertência. Não invejes o ímpio, o perverso. Isso acabará mal. Não vai dar certo. Lá pelas tantas ele chega e diz, eu vi um perverso crescendo como um cedro no Líbano, poderoso. Passei um tempo depois e eis que o seu lugar já não existia. Sua memória tinha sido apagada pela maldade que fez. Salmo 73 é a mesma coisa, só que o Salmo 73 nos conta a história existencial de Asaf, o indivíduo que assina o Salmo na Escritura, dizendo que ele quase caiu por causa da prosperidade dos maus. Ele disse, porque eu tive inveja deles. Olha, sempre fortes, gordos, poderosos, comendo do bom e do melhor, sempre com os melhores aparatos, morando nas melhores casas, com todos os confortos, e eu servindo a Deus na minha pequenez, servindo a Deus com exiguidade de bens, de recursos, de meios, de modos, de potenciais, fui me amargurando. Enquanto isso eu orava, meditava, buscava ao Senhor, mas olhava para o lado, quem crescia era Ele, e eu estava do mesmo tamanho. Veja como é sutil, como uma pergunta como a dele fala muito mais dele do que dos ímpios, e muito mais dele do que de Deus. A pergunta dele foi, por que Deus? Porque Deus permite. Mas a questão dele é por que não eu? Sim. É porque não eu. De modo que eu recomendo que ele ouça a questão dele como uma revelação do que ele traz no coração. E o que ele carrega no coração é um falso conceito de prosperidade, um conceito pagão de prosperidade. Segundo lugar, uma amargura latente, presente aí dentro de você. Terceiro lugar, uma falsa ideia de que Deus é controlador dos arbítrios humanos. Meu Deus, quem ensinou tamanha loucura a vocês?
Cada um de nós é livre para o bem e para o mal, é o preço a pagar. E Deus não faz parte dessa equação. Não como você imagina ou como a maioria imagina, como se fosse um reguladorzinho. Do contrário, se Deus fosse tal indivíduo, se Deus fosse tal poder, ele teria que ser julgado por omissão, por distanciamento total dos processos econômicos da civilização humana e dos processos sociais e militares e tudo, porque o universo é maravilhoso e a Terra, a natureza que nela existe é linda, mas a presença humana é satânica em boa parte das suas manifestações, uns contra os outros no planeta. Então, isso também denuncia com a sua pergunta o tipo de entendimento, de teologia da dívida de Deus, da barganha de Deus ou da troca com Deus. Se eu der alguma coisa para Deus, se eu servir a Deus, Deus me fará prosperar, como prosperam os ímpios, com as mesmas quantificações, com as mesmas expressões de prosperidade externa. Quarta coisa que a sua pergunta revela é o nível das suas ambições. Você é um cara que quer ficar rico. Eu não tenho nada contra que você fique rico. Gostaria que na sua riqueza você fosse mais rico ainda em generosidade, em bondade, em carinho, em solidariedade, em compartilhamento. Cada rico, generoso, solidário e extremamente feliz na dadivosidade é um bem para o mundo. É melhor do que se ter ricos que não pensam em nada, a não serem amealhar os seus próprios tesouros para ficarem mais ricos ainda. E a quinta coisa que a sua pergunta revela é essa motivação, que provavelmente não seja a melhor, fazendo você buscar coisas olhando para o lado, se comparando com outros. O nome disso, meu querido, é inveja. De modo que a sua pergunta fala de você. E leia os Salmos 37 e o 73. Ou procure na internet um livro meu chamado Quase os Meus Pés Resvalaram. Quase os meus pés se... O texto do Salmo 73 diz: quase os meus pés se desviaram. Mas procure esse livro. Acho que o nome dele na internet deve ser Quase. É um livreto, é um opúsculozinho sobre o Salmo 73, falado por mim há 40 anos atrás e transcrito e foi distribuído naquela época para milhares e milhares de pessoas. Você o acha aí. Mas a tua pergunta tem a ver com isso. E vá no meu site, escreva a palavra inveja, ou depois escreva a palavra prosperidade. Você vai ter uma quantidade grande de coisas para ler e se enxergar, porque a sua questão não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o estado apequenado, ameninado, infantilizado, tolificado do seu espírito, da sua mente, do seu coração. Desculpe, amigo, mas verdade é verdade, eu não estou aqui para tapear ninguém. Beijinho para você. VNVTV, o canal é você.